Alô, alunos, professor Nabil, professor de Química. Que prazer, hein? Satisfação em estar aqui para corrigir a prova da Unesp, né? Vamos fazer a correção das questões de Química da prova da Unesp, legal? Então vamos aí à questão 69, a questão número 69. Funcionamento de uma folha artificial. As folhas artificiais estão entre as tecnologias mais promissoras para um mundo mais limpo, pois podem tanto capturar o dióxido de carbono da atmosfera, quanto transformá-lo em combustíveis limpos, além de gerar energia sob outras formas. Essas folhas biomiméticas convertem o dióxido de carbono em combustível e se decompõem a água em oxigênio e hidrogênio. Olha o detalhe, hein? Decompõe a água em oxigênio e hidrogênio, perceberam? E transforma dióxido de quem? De carbono em combustíveis o quê? Em combustíveis limpos. Olha que legal. Tudo isso usando energia solar. Olha lá, utilizando energia solar. Os dois processos ocorrem simultaneamente, mas um de cada lado de uma célula fotovoltaica. O oxigênio é produzido no lado positivo da célula e o combustível é produzido no lado negativo. Legal? Muito bem. Comparando o processo de fotossíntese natural com o executado pelas folhas artificiais, constata-se que ambos... Então, vejam, moçada, no processo de fotossíntese natural, você tem aí o processo, né? Ocorre uma variação de quem? De NOx, do carbono, né? O carbono vai de quanto? Ó, de mais 4, tá? Vai para quanto? Vai para zero, vejam, um processo de redução do carbono, enquanto o oxigênio vai de menos 2 para quanto? Para zero. Então, aí, envolvendo uma reação de óxido, quê? De óxido redução. Portanto, uma transferência de elétrons, tá? No caso da água, né, que produz o quê? Sofre a decomposição em hidrogênio e oxigênio. Então, o hidrogênio sofre a redução e o oxigênio sofre o quê? A oxidação. Legal? O CO2, tá? O CO2 combustível, tá? Também vai ocorrer o que? Ocorre, como eu mostrei para vocês, ocorre o que? A reação de oxidação. Ambos processos absorvem energia solar. Foi o que eu grifei para vocês. Portanto, são processos endotérmicos. Então, moçada, a nossa conclusão, a fotossíntese natural utiliza a clorofila como catalisador. Na folha artificial, utiliza-se um absorvedor de luz revestido com catalisadores diferentes da clorofila. Ambos processos funcionam como células eletrolíticas, pois absorvem energia solar. Os produtos são diferentes dos dois processos, de acordo com o enunciado. Portanto, a alternativa do teste, alternativa E para a questão 69. A questão número 70 é uma questão sobre a lei de Hess, né? Utilizando aí a lei de Hess. Então, ele te dá aí 3 equações, né? Te dá 3 equações, tá? E ele quer saber, a partir dessas equações, pode-se prever que o ΔH da reação de decomposição do calcário, que produz cal viva, a cal virgem, e dióxido de carbono. Então, ele quer a reação de decomposição do carbonato de cálcio, né? Do calcário. Então, nós temos aqui, né? A resolução. Então, a decomposição de quem? Do carbonato de cálcio, né, o principal componente do calcário, em óxido de cálcio, que é a cal viva, e dióxido de carbono. Então, o que a gente faz? Tá? A gente inverte a primeira equação. Então, inverte a primeira equação. Tá? E eu mantenho a segunda e mantenho a terceira. Tá? Então, invertendo a primeira, mantendo a segunda e a terceira. Tá? Então, vocês têm aí ó, o cálcio, né? Cálcio sendo simplificado, né? O carbono sendo simplificado, certo? E o oxigênio também, né? Sendo simplificado. Portanto, sobrou apenas a equação que ele quer, a equação da decomposição do carbonato de cálcio, formando óxido de quem? De cálcio e dióxido de carbono. Portanto, o ΔH, somando os 3 valores, o ΔH da equação, mais 179 kJ. Portanto, a questão 70 também leva a alternativa E de espetacular. Questão 71. O álcool isopropílico, tá? Então ele dá a fórmula aí do álcool isopropílico, entre outras aplicações, é empregado na limpeza de circuitos eletrônicos. Em um experimento, um estudante utilizou um frasco conta-gotas com álcool isopropílico a 20 graus Celsius e verificou que eram necessárias 65 gotas, aí ó,
para prefazer o volume de 2 ml. Então, 65 gotas para prefazer o volume de 2 ml. Sabendo que a densidade do álcool isopropílico nessa temperatura é aproximadamente 0,8 gramas por mililitro, então vejam, ele dá a densidade, dá o volume, né? Tá? Certo? A quantidade desse álcool em mol de moléculas presente em cada gota é próxima de. Então, utilizando aí, né, a densidade, a gente chega aí, ó, densidade 0,8 gramas por mililitro. Então, em 2 ml, a massa corresponde a 1,6 gramas. A massa de 1,6 gramas é a massa de álcool, 65 gotas de álcool isopropílico. Legal? Muito bem. Então, se 65 gotas corresponde a 1,6 gramas, uma gota corresponde a 0,025 gramas. Então, eu calculei a massa de uma gota de álcool isopropílico, tá? A massa molar do álcool isopropílico, 60 gramas por mol. Portanto, 1 mol, 60 gramas. 0,05 corresponde a Y mols. Portanto, 4 vezes 10 a menos 4 mols. Então, uma questão, né, cobrou aí o uso da densidade, não é? Transformou aí para uma gota e cobrou o conceito de quem? De teoria atômico-molecular, né? A transformação aí de massa para quem? Para a quantidade de matéria em mols. Portanto, a questão 71 leva à alternativa E também de espetacular. Então, questão 71, alternativa E. Questão 72. A solução aquosa de anilina é básica devido à ocorrência do equilíbrio. E dá o equilíbrio, né? Veja que ele dá aí a constante, né, da base, né, KB. Sabe-se que o KB é aproximadamente 4 vezes 10 a menos 10 a 25 graus Celsius e que o valor de pH de uma solução aquosa saturada de anilina a 25 graus Celsius é próxima a 9. Por isso, né, que a 25 graus Celsius ela é de caráter básico. Com base nessas informações e sabendo que o KW, né, o produto iônico da água nessa temperatura é de 1,10 a menos 14, a concentração aproximada da solução saturada de anilina a 25 graus. Vamos mostrar. Então vejam, aqui nós temos o pH igual a quanto? Aproximadamente 9. Se o pH é 9, a concentração de íons H+, 1 vezes 10 a menos 9, né? Se o pH é 9, a concentração de H+, é 10 elevado a menos pH, tá? Então, a concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Como o produto iônico da água é 1,10 a menos 14, portanto, a concentração de íons OH-, tá? Quanto falta aí? Para 1,10 a menos 14, falta 1,10 a menos 5 mol por litro. Então, a concentração hidroxiliônica é 1,10 a menos 5 mol por litro. Tá bom? Pela equação, né? Pela equação, a concentração de quem, então? A concentração de C6H5NH3 mais e OH- corresponde a 1 vezes quanto? 1 vezes 10 a menos 5 no equilíbrio. Então, no equilíbrio, nós temos o quê? A concentração, se a proporção é de 1 para 1, né? Proporção de 1 para 1. Então, se a concentração de íons OH- é 10 a menos 5, a concentração, tá, do produto formado simultaneamente é o mesmo, 1,10 a menos 5 mol por litro. Legal, né? Tá? Usando o que? O conceito da constante, concentração dos produtos, sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes, substituindo o valor do KW, 4,10 a menos 10, o valor da concentração de cada um, né, no equilíbrio 1,10 a menos 5, chegaremos aí que o valor encontrado é de 0,25 mol por litro. 0,25 mol por litro, tá? Certo? O mais próximo, então, de 0,25 mol por litro é da alternativa D de dado 0,3 mol por litro. Então, uma questão que cobrou aí, né, o conceito de pH, o conceito de quem? De equilíbrio. Uma questão clássica envolvendo pH e equilíbrio químico, né? A constante aí, tá? A constante em termos aí de concentração em relação à base. Questão 73. As bacteriorrizas são exemplos de associações simbióticas entre bactérias e raízes de plantas leguminosas. Essas bactérias fixam o nitrogênio atmosférico, o N2, transformando-se em amônia. Nessa transformação, o número de oxidação do elemento nitrogênio é alterado de. Então,
está cobrando aí o conceito de NOx, né? O conceito de NOx. Então, aqui o nitrogênio na substância simples vale quanto? Nitrogênio vale 0, né? Certo? Tá? Não há diferença de eletronegatividade aí na questão, então o nitrogênio vale 0. Aqui no caso de quem? Da amônia, o nitrogênio é mais eletro que negativo, então ele atrai as ligações para ele, portanto o NOx é menos 3. Então há uma diminuição do NOx, há uma redução, tá? Há o fenômeno de redução. Portanto, o nitrogênio vai de 0 para menos 3, ele é reduzido. Então ficamos aí com a alternativa E de espetacular, tá? Certo? A questão 73, alternativa E. Então, a questão que cobrou, né? A questão cobra aí o conceito de NOx. Questão 74. Os ácidos biliares são constituídos por moléculas com porções hidrofílicas. Então, ó, amigo de água, e hidrofóbicas, medo de água, tá? Então, você tem aí amigo de gordura. Hidrofóbica é sinônimo de lipofílica, tá? Em razão dessas características, esses ácidos que, nos seres humanos, são produzidos pelo... Então, temos aí, né? Os ácidos biliares, tá? São ácidos esteroides encontrados na bile dos mamíferos. Portanto, são produzidos aonde? No fígado. E atuam nas gorduras como detergentes. Isso permite a ação das enzimas, transformando as gorduras em ácidos graxos e colesterol. Os ácidos biliares têm características anfipáticas, isto é, têm a porção hidrofílica e hidrofóbica, e atuam na emulsificação de triglicerídeos. Então, você tem aí uma questão, tá? Envolvendo aí a polaridade, né? Certo? A parte polar e a parte apolar. Então, a questão 74 leva a alternativa A de amor, né? Fígado atua na emulsificação de triglicerídeos. Beleza? Então, questão 74 cobra aí, né? É uma questão aí bem interdisciplinar, tá? Biologia com química, cobrando aí onde é produzido, né? Tá? No fígado. E aí você tem a emulsificação de triglicerídeos devido à porção hidrofílica e hidrofóbica. Questão 74, alternativa A. Questão 75. Analise a fórmula. Então, ele dá a fórmula estrutural, tá? Certo? A forma estrutural analisada corresponde à molécula do composto que possui, tá? Então, tem uma lacuna para preencher, átomos de carbono, átomos de hidrogênio, e é monômero utilizado para a produção do polímero conhecido como as lacunas preenchidas são. Então, moçada, esse aí, tá? É a forma estrutural do estireno, né? O estireno, tá? Que você tem aí o anel aromático ligado, tá? Ao grupo vinil, né? Vinil benzeno, né? Que é o estireno. Legal? Tá? Então, aí você tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceba que ele dá a fórmula em bastão, né? Legal? Então, você tem aí 8 átomos de quem? De carbono. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que o hidrogênio só faz uma ligação e o carbono faz 4 ligações. Portanto, a molécula tem 8 átomos de quem? De carbono, 8 átomos de quem? De hidrogênio. E ele é um monômero. O monômero, ele vai produzir quem? Ele vai produzir o polímero chamado de poliestireno. Então, a alternativa B de beijoca, né? Então, 8, 8 e o o quê? Poliestireno. Legal? Então, tá aí a resolução da prova da Unesp, primeira fase. Legal, moçada? Até a próxima.